Boa tarde, boas-vindas a mais a edição da Live das 12h15. Hoje o tema é como avaliar qual o valor do seu negócio. Como avaliar, como fazer o valuation, como fazer a valoração da sua empresa para você saber qual é o tamanho da montanha de ouro na qual você está sentado em cima. Muita gente não sabe fazer essa análise. Eu vou falar um pouco sobre as variáveis que entram na composição dessa avaliação de preço, para você ter uma ideia de quanto vale o seu ativo e principalmente para você saber como fazer para ele valer mais, né? Se você sabe quais são as variáveis que definem o valor de um bem, então fica mais fácil você ou escolher o bem que vale para valer mais ou fazê-lo valer mais. Um imóvel que você sabe que é valorado pela sua localização, então você já sabe que pode construir num local que tende a se valorizar mais. Um carro que tende a ser avaliado pelo estado em que ele está, você pode fazer as contas e ver se vale a pena investir para melhorar o estado dele ou não. Eu lembro quando eu logo no início, quando eu comecei a dirigir automóveis, e na hora que eu vendia o automóvel, eu sempre dava uma recalchutada nele. Porque, primeiro, que era muito mais fácil de vender, e segundo, que a diferença de valor entre ele recalchutado, com pneus novos ou o que fosse, entre ele recalchutado e ele no estado em que estava, a diferença de valor cobria o custo da recalchutagem. Então é mais ou menos esse o conceito que a gente vai falar. Uma empresa em determinadas situações vale X, uma empresa em situações diferentes pode valer Y, e aí você toma a sua decisão do que você quer. Sempre lembrando que eu vejo a empresa do ponto de vista de uma máquina de construir riqueza. Eu não vejo a máquina como um animalzinho de estimação, não vejo a empresa como uma máquina, como um objeto. Eu não vejo a empresa como um objeto de estimação e não vejo a empresa como algo, um hobby ou algo emocional. Se ela tem um componente emocional, você herdou a sua empresa do seu pai e é o bem da família, criado pelo avô, fundador, patriarca e tal, beleza, nada de errado com isso. Mas você está deixando dinheiro em cima da mesa. Porque uma empresa que é vista, que é considerada um bem, um ativo, uma máquina de construir riqueza, ela não pode ser trabalhada como um membro da família ou como um cachorrinho de estimação. Porque você, num cachorrinho de estimação, ou para um membro da família, você adota atitudes que não são rentáveis. Então a empresa, como máquina de construir riqueza, ela tem que ser rentável. Então é mais ou menos por aí. Ontem eu estava falando com a minha mulher, a gente está com vontade de comprar um apartamentinho na Serra, aqui onde eu estou passando uns 30 dias de férias. E a gente está falando, uma coisa é você construir um imóvel para alugar para terceiros, né? Alugar pelo Airbnb. Outra coisa muito diferente é você comprar um imóvel para você morar. Porque tem coisas que se justificam num apartamento que você vai usar e outras que não se justificam, ou as mesmas coisas não se justificam se você for alugar o apartamento. Porque o custo-benefício não compensa. Então, vou te dar um exemplo. Lareira, eu tenho uma lareira aqui nesse apartamento que eu tenho uma lareira ecológica. Lareira ecológica, ela funciona com álcool. Então você joga álcool ali e acende. Cara, eu tava falando com o proprietário do apartamento, na descrição do imóvel, tá escrito lá que é proibido usar a lareira. Eu liguei para ele, né? Vem cá, tu tem lareira aqui, por que eu não posso usar? Não, é porque isso aqui e tal, não sei o que, conclusão. Depois ele deixou usar. Mas ele disse que é a maior causa de incêndio. Já chegou quase a pegar fogo o apartamento por causa disso. As pessoas entram aqui, não sabem mexer na lareira, jogam álcool ali, o álcool espirra para tudo que é canto, na hora que você vai acender, pega fogo. Então, se for um imóvel para alugar, melhor nem botar a lareira. Se for um imóvel para uso, então você põe, aí, enfim, ele fez um híbrido aqui, botou a lareira e proibiu de usar. Então, vamos falar sobre empresas, que é o que interessa pra gente. Deixa eu ver quem é que está aqui primeiro para dar as boas-vindas aqui. Vamos nós. Beatriz Maia, boa tarde. Samuca, salve. Não tarde, acredito que eu sei. Boa.
Dentro Queiroz, Ivan, CEP-BR, Queiroz, Nath Costa, José Agostinho, João, Rafa, Gabriel, Kubichevski, Marcos Gayer, corretor Luiz Ferreira. Ô Luiz, tudo bem? Muito bem, vamos falar sobre valuation. Valuation é o nome técnico para valoração da sua empresa. Você está sentado num bem, você construiu uma empresa, essa empresa ela gera valor, ela gera teu salário, ela gera o salário dos funcionários, ela tem clientes, ela presta serviço para clientes, então ela já tem um valor. Qualquer empresa tem valor. Se você entra na internet e clica lá, compra e venda de empresas, tem um monte de sites que colocam empresas de todos os tipos, tamanhos e cores diferentes. Você pode ter desde marcenaria até loja de fitness, de academia de fitness. Então, assim, você pode escolher. E essas empresas, elas têm um valor de mercado. É que nem imóvel, é que nem carro. O carro, o seu carro, ele pode ter valor emocional. Você comprou um, sei lá, Fiat Uno 85, você ganhou do seu pai, né, ou da sua mãe. Para você, ele tem um valor emocional, ele tem muito mais valor, porque foi o primeiro carro que o seu pai dirigiu, ou que você dirigiu na época, então ele vale muito mais do que o valor de mercado, valor emocional. Sabe quem vai pagar esse valor emocional no Fiat Uno 85? Ninguém. Então, a empresa, ela tem valor como carro pelo valor de mercado. Você entra Fiat Uno 85, você bota na internet, Fiat Uno 85 tem lá o valor FIPE, e é mais ou menos aquilo, um pouquinho mais, dependendo do estado do carro. Então não tem valor emocional. A empresa não vale pelo valor emocional. Ela só tem valor emocional para você. Então se você quiser vender essa empresa, o seu imóvel, o seu carro, o componente emoção não entra na conta. Então vamos falar aqui do que entra na conta. Eu vou dizer... Um dos problemas principais das pessoas que vendem a empresa e deixam dinheiro em cima da mesa é que elas vendem pelo valor contábil. O valor contábil é o quanto essa empresa tem de liquidez. Então você vai analisar o quê? Vai analisar o preço dos ativos, né? Se você tem imóveis, quanto valem esses imóveis, se você tem equipamentos, quanto valem esses equipamentos, se você tem recebíveis, né? Você tem contas a receber de cliente, quanto valem essas contas a receber de cliente, esse é o preço, esse é o valor dos ativos, tem que ver quanto você deve, se você tem dívidas com funcionários, com fornecedores, com bancos, né? Deduz um do outro, acha um valor líquido, esse é o valor que o contador vai calcular. Hoje a galera está mais educadinha, então ninguém mais vende, ou quase ninguém mais vende pelo valor contábil, porque sabe que a empresa vale mais do que isso. Mas esse é o ponto de partida. Então, quanto vale a sua empresa? É o valor que você tem a receber, o valor das coisas que você tem, mais o valor das coisas a receber, menos o valor das dívidas. Ativos menos passivos, faz apuração de haveres, tem um valor. Esse é o valor que os herdeiros recebem no caso da morte do sócio, por exemplo, né? Legalmente falando. No próximo nível, no próximo degrau, entram os valores da empresa situação atual. Tá? A gente pega e vê, por exemplo, você pode valer pelo o que o mercado avalia é por múltiplos de EBITDA. O EBITDA é o lucro antes das taxas e dos impostos. Então você pega, são múltiplos de lucro líquido. Então você pega quanto a sua empresa lucra por ano, digamos que a sua empresa lucre, sei lá, 100 mil reais por ano, então as empresas elas têm um valor com base em múltiplos desse lucro líquido. E o múltiplo padrão é algo em torno de 5. Então, varia com a empresa, varia com o setor, varia com o momento de mercado, mas um número grosso modo para você ter em mente é algo entre 2 e 5 vezes o lucro líquido anual, né? O EBITDA anual, que é um pouquinho menor do que o lucro líquido. Então, se você tem um EBITDA aí de 100 mil, pode considerar que a sua empresa vale 500 mil reais, grosso modo. Pouquinho mais, pouquinho menos, dependendo do setor, mas é mais ou menos por aí. Um investidor querendo comprar a sua empresa, ela vai pagar, ele pode querer pagar algo em torno de 500 mil. De onde vem essas 5 vezes? Vem de um negócio chamado valor presente líquido.
Valor presente líquido é o seguinte, a sua empresa fatura, digamos que ela lucra, ela deixa um lucro de 100 mil reais esse ano. Se a gente for trazer isso, calcular isso no ano que vem, vamos calcular aí 10%, no ano que vem esses 100 mil valem 90, né? E no outro ano valem 81, e no outro ano 70, quer dizer, se você traz aí a valor presente, em 5 anos você entra na perpetuidade. É a maneira de calcular o valor. Então, chegou-se à conclusão de que 5 vezes o lucro presente é o que essa empresa pode gerar de lucro na perpetuidade, tirando os riscos, etc. Então, quando você pega o lucro líquido da empresa e multiplica por 5, você tem mais ou menos o valor desse bem na perpetuidade. Agora, claro, se a sua empresa depende de você para gerar esse lucro, um médico, uma clínica médica, que gere 100 mil reais de lucro líquido anual, mas que esse lucro líquido é gerado porque o médico, dono da clínica, é quem presta o serviço, então fica difícil o investidor achar que essa clínica vai valer 500 mil. Porque se esse médico morrer, quem vai prestar o serviço? Como é que ela vai gerar esse lucro? Então tem uma variável aí que a gente já pode deixar anotadinha no seu papel, que é o quanto essa geração de lucro depende de você. Se essa geração de lucro depende 100% de você, eu diria para você que a sua empresa vale muito pouco. Não vale nem perto desses 5 vezes de lucro. Agora, se você é uma peça estratégica nessa operação, se quem gera o lucro é um médico sim, mas não é você, você apenas está lá para tomar conta desse médico, para verificar que esse médico, para contratar os médicos, é uma clínica médica e você contrata os médicos que prestam serviço. Ou você é o médico que presta serviço, mas não é o único médico que presta serviço, outros médicos podem prestar serviço, e os clientes quando vêm à clínica, vêm pela clínica e não pelo médico. Isso faz toda a diferença. Você pode até ser o médico que atende, mas as pessoas vão lá, uma clínica, por exemplo, tem uma clínica perto da minha casa, que é uma clínica de ossos, não é? Ai, meu Deus. Tô com dermatológica na cabeça. É uma clínica ortopédica. É uma clínica ortopédica de emergência. Um dos ortopedistas que atende a clínica é o dono da clínica, que eu conheço, acabei conhecendo. Mas ninguém sabe disso. As pessoas vão lá porque tiveram uma emergência ortopédica. O cara quebrou um braço, quebrou uma perna, e ele vai lá para resolver o braço ou a perna. E ele vai ser atendido pelo médico de plantão, é o cara que estiver lá, que pode ser o dono da clínica ou não. Então essa clínica, ela tem valor pelo que ela rende. Porque independente do dono da clínica estar lá ou não estar lá, ela vai render a mesma coisa. Então, você pode aplicar múltiplos de EBITDA a essa sua empresa. Então, se a sua empresa ela gera ela gera um lucro anual e as pessoas, os clientes, não procuram você, procuram a empresa, e se a empresa pode funcionar sem você na operação, então você tem um múltiplo de lucros de lucro líquido anual que pode ser aplicado à sua empresa. E aí tem tabelas e tal, mas só para você saber o conceito. Tem outra questão, outra maneira de ver aquilo que é o faturamento anual, que é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque as empresas, elas têm uma faixa de lucro com base em faturamento. Se você vai numa padaria, a padaria ela tem um lucro mais ou menos de 30% do faturamento, lucro final, né? Um EBITDA, próximo a 30% do faturamento. Por quê? É padrão. É que nem carro. Você vai pro carro, um 1,85 vale quanto? Nem sei quanto vale um 1,85, mas digamos que vale, sei lá, 10 mil reais. Entendeu? Então, um 1,85 vale 10 mil reais, aproximadamente 10 mil reais. Mais ou menos 2 mil, de acordo com o estado, com a quilometragem, com o local. As empresas é a mesma coisa. Você vai padaria é 30% do faturamento. Você vai para construtora, 20% do faturamento. Empresa de software, 30% do faturamento. Então existe um múltiplo de mercado. Agora, se você, porque criou um método, consegue fazer com que a sua empresa renda mais do que a média de mercado, você tá bem. Que você pode comprar outras empresas, já vou falar disso agora,
Daqui a pouquinho, você pode comprar outras empresas pelo múltiplo de mercado e aplicar o seu modelo de gestão para que ela valha mais. Então, digamos que você encontrou uma empresa, você tem uma padaria, e você, na sua padaria, consegue ter 50% de lucro anual. E digamos que as padarias têm, por média, 30% de lucro anual. Então, você compra a padaria pelo valor médio, que é 30% do lucro, né? 5 vezes 30% do lucro. E você pode aplicar a sua metodologia, transformar essa empresa em 5 vezes, em 50% ou 40% de lucro e vender com lucro bom. Então, nesse caso, você vende por múltiplos de faturamento. Então, uma outra maneira de você valorar a sua empresa é pelo faturamento anual. A gente vê o lucro e vê o faturamento. Beleza? Então, isso daí são múltiplos de mercado. É como dizer, eu quero vender meu carro, então vou entrar na tabela FIPE e ver quanto vale o meu carro na tabela FIPE. Então, eu sei que o meu carro vale mais ou menos isso. Mais ou menos isso significa que ele vale de tanto a tanto. Então, ele pode valer um mínimo e pode valer um máximo dentro daquela tabela. É que nem salário. Você vai contratar um engenheiro. Tem salário médio para engenheiro. Você tem um engenheiro, vai ganhar lá de 10 a 20 mil reais. Então, de 12 a 24, não sei quais são os valores de engenheiro, mas todos os cargos, todas as profissões têm um mínimo e um máximo que você pode ver nas tabelas dos jornais de domingo, quando saem aquelas pesquisas de valor de mercado de salário. E aí você vê os salários mínimos, a mesma coisa acontece com empresas, idêntico. Empresa vale, tem um mínimo e tem um máximo, tem um valor de mercado. Então, qual é o segredo aqui? O segredo é você poder comprar uma empresa pelo valor mínimo de mercado e vender a empresa pelo valor máximo de mercado. É assim que a empresa vale mais. E você pode ganhar muito dinheiro dessa forma. Você pode comprar uma empresa por 3 vezes faturamento e vender por 15 vezes faturamento. Aí começa a ficar interessante a brincadeira. Então, o que faz uma pessoa, um investidor, um fundo de private equity, ou um venture capital, ou enfim, o que faz um comprador de empresas querer pagar mais? Porque, veja bem, novamente lembrando, se eu considerar que a empresa não é um bichinho de estimação, é uma máquina de construir riqueza, então se eu aprendi a fazer empresas vendáveis, eu posso tranquilamente construir a minha padaria, vender a padaria. Depois vou lá e construo outra padaria. É como o construtor de casas. Ele constrói a casa pela metade do preço e vende pelo dobro. É assim que os construtores ganham dinheiro. Então você pode ser um construtor de empresas. Se você aprendeu a fazer empresas como a sua, em vez de você ficar com aquela empresa a vida inteira, que eu chamo de empresas bonsai, são aquelas empresas centenárias que ficam faturando a mesma coisa ano sim, ano também, você pode construir a sua empresa, crescer a sua empresa. Toda empresa tem uma linha de crescimento. Todo negócio tem uma linha de crescimento. O que acontece com a maioria das empresas é que elas fazem a empresa crescer e depois fica naquela linha de crescimento para sempre. Ela faz a empresa crescer, faz a empresa crescer e depois estabiliza e fica naquilo ali para sempre. Então, se você aprender a fazer isso, você pode pegar esses aqui 1 a 3 anos, que é o que levou para você construir a empresa, e você vende, e aqui já vai a dica, pela projeção dessa empresa daqui a 5 anos. Se você estabiliza e fica na empresa bonsai, isso aqui é um bonsai, é aquela arvorezinha japonesa centenária que fica sempre do mesmo tamanho. Se você, olha, estratégia 1, que a maioria das empresas leva 3, 4, 5 anos, aprende as manhas do negócio e fica naquilo a vida inteira. Anos a fio vendendo a mesma coisa. Empresa bonsai. Quer vender? Vai vender. Ela tem preço. Qual é o preço? O preço é a projeção da empresa daqui a 3 anos. Como ela está faturando a mesma coisa há séculos, vai faturar o que ela... Então, se a sua empresa hoje, ela fatura 100 mil reais e está faturando 100 mil reais há 5 anos, você vai vender por um múltiplo de 100 mil reais. É assim que o mercado funciona. Agora, você aprendeu a fazer a empresa. Você já aprendeu as manhas do negócio. Você fez ela crescer. Chegou aqui, tá? Gostou da empresa.
Eu gostei. Montei uma padaria, gostei. Eu virei padeiro, gostei de ser padeiro. Show! Vende essa empresa aqui e faz outra. Não é animal de estimação. Você não é um filho. Filho você não pode vender. Cachorrinho você não vende. Mas empresa é máquina de construir riqueza. Você pode vender tranquilamente. Eu já vendi 8 empresas. Tenho 15 no meu portfólio. Tem uma que é um bichinho de estimação. A Nasajon é bichinho de estimação. Eu assumo. Mas as outras todas... E agora tá virando... Tô saindo dessa também. As outras todas foram negócios. Então, a gente pega... Você aprendeu a construir. Construiu a sua empresa, cresceu. Este é o momento de vender. Quando ela começa a estabilizar, este é o momento de vender. Por quê? Porque o comprador, ele compra pela projeção dessa empresa daqui a 3, 4, 5 anos. Então você consegue vender por um múltiplo do seu faturamento. E aí se você estabilizar, esse múltiplo vai diminuindo, né? Ó, se você fizer isso aqui, esse múltiplo vai diminuindo. Então o melhor momento para vender a empresa é 3, 4, 5 anos depois que você criou, quando ela está no auge do crescimento. Porque velocidade de crescimento, taxa de crescimento é uma das variáveis mais vistas pelo investidor quando ele vai comprar a empresa. Então isso aí é o primeiro ponto, ok? Então, nós analisamos pelo lucro ou pelo faturamento anual, porque é a mesma coisa, na verdade um é múltiplo do outro. Por que isso? Porque eu tenho uma empresa de software, eu tenho um EBITDA de 30% na minha empresa de software, que é o padrão de mercado. O padrão está entre 25% e 35%, então não estou fugindo ao padrão de mercado. Eu compro uma empresa que ela tem 10% de lucro líquido. Ela tem uma base de clientes, ela tem ferramental, mas o cara, por causa de uma gestão mal feita, ele só consegue tirar 10% dali. Então eu tenho uma oportunidade, eu como investidor, de comprar essa empresa do meu setor, que eu sei que com a minha gestão, ela gera 30%. Então, eu posso comprar essa empresa por um múltiplo de lucratividade, ou múltiplo de faturamento, com base nos 10% que ele tem, e aí eu compro essa empresa e eu faço ela valer 3 vezes mais, simplesmente mudando o meu modelo de gestão. Então, se você tem uma padaria que na sua mão gera 40%, você pode comprar uma outra padaria que na mão do padeiro, dono da outra padaria, gera 20%, e você simplesmente adotando o seu modelo de gestão, o seu mix de produtos, a sua maneira de atender, a sua decoração temática, simplesmente fazendo isso você já duplica o valor da empresa. É assim que, inclusive, eu tenho comprado empresas com 0 dinheiro na frente. Eu vou falar disso em outra live, isso é uma coisa que eu tenho mostrado para os meus mentorandos no Empresa Vendável, como você compra a empresa. Veja, se você tem uma padaria que na sua mão vale 40%, deixa 40% de lucro, e você encontrou uma padaria que na mão do dono atual deixa 20%, você pode perfeitamente fazer um negócio, um acordo com ele, de comprar essa empresa e pagar a ele com o lucro que você vai gerar a mais. Então, se essa empresa vale, sei lá, 500 mil, você vai conseguir dar 100 mil, você pode pagar em 5 anos. E aí você paga a empresa sem botar um centavo, sem tirar um centavo do bolso. Simplesmente aplicando o seu modo de gerir. Mas isso é outra história. A história que eu quero passar hoje é que uma das variáveis de avaliação, de valoração do negócio é a taxa de crescimento. Então, você tem lucro. Aqui alguém perguntou se é lucro mensal ou lucro anual. Tanto faz, são múltiplos de. Então, se é lucro mensal, a gente vai aplicar um múltiplo do mensal. A gente normalmente analisa o lucro anual. Então, o padrão de mercado é 5 vezes, depende olha só, cada empresa tem o seu padrão. Se você entra no Google, você vai botar padrão múltiplos de lucro ou múltiplos de faturamento para... E aí você bota o seu negócio aí, né? Fabricante de guarda-chuvas. E você vai ver um múltiplo de mercado. Eu vou dar uma ferramenta agora no final da live, vou dar um link para você fazer o cálculo do seu valor. Fica aí. Mesma coisa com o faturamento. Então eu vou dar o link do teste valor da empresa para você poder calcular
E isso eu tenho uma ferramenta que eu vou disponibilizar para você agora no final da live. Então, primeiro passo, primeira variável é lucro, segunda variável é faturamento, terceira variável taxa de crescimento. Quarta variável é o diferencial. Quando eu falo de diferencial, eu falo de alguma coisa que a sua empresa tem, que o seu negócio tem, que os outros não têm. E olha, diferencial pode ser localização, pode ser expertise, pode ser um monte de coisas. Mas há diferenciais que são diferentes. Então você pode ter, por exemplo, uma determinada tecnologia que, patenteado ou não, ou um método de negócios, patenteado ou não, que ele faz com que você tenha uma vantagem competitiva, né, com relação ao seu mercado. Você tem uma vantagem com relação aos seus concorrentes. Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa que ela atua 100% online. Então, eu venho desenvolvendo, desde o início da pandemia, uma série de metodologias para poder administrar quase 300 funcionários à distância. Então eu tenho desenvolvido ferramentas, toda a minha central telefônica hoje ela é virtual, eu tenho ferramentas para medir produtividade, para fazer ponto à distância, com reconhecimento facial e tudo mais. Então tem um monte de ferramentas que me permitem hoje fazer administração à distância. Se eu vou comprar uma outra empresa de software, se eu encontrar uma outra empresa de software que tenha uma base de clientes aderente aos meus produtos, então, digamos que eu encontro uma empresa de software que tem, sei lá, 1000 clientes e esses clientes são aderentes aos meus produtos. Eles também querem um ERP do tipo do meu. Só que essa empresa, como ela ainda não é online, ela tem um custo que é muito maior do que o meu. Ela, para atender esses 1000 clientes, ela precisa ter local, ela precisa ter administração presencial, etc. e tal. Então, o custo dessa empresa é, digamos, R$1.000 por cliente. E eu consigo atender os mesmos clientes com R$500 por cliente. Opa, então estou ante uma oportunidade. Porque se eu tenho esse diferencial, então eu poderia perfeitamente comprar essa empresa e só com o dinheiro que eu vou economizar na receita, eu já pago a compra da empresa. De fato, eu estou, nesse momento, negociando uma empresa que está exatamente nessa situação. Então, você pode comprar empresas sem botar dinheiro no bolso, sem tirar dinheiro do bolso, né, simplesmente aplicando um modelo de negócios que é seu, desde que você consiga tangibilizar esse modelo de negócio. Que é o que eu faço na Empresa Vendável, é mostrar a você como você tangibiliza, tira da cabeça, deixa de depender do dono e passa a depender de processos, de métodos, de organização. Então, com isso, você consegue multiplicar, você consegue escalar, é o nome técnico disso. Então, isso é um ponto de vista. O outro ponto de vista diz assim, não, eu não tenho um diferencial. Eu tenho uma empresa que vale pela sua base de clientes. Então, uma empresa que tenha esse diferencial pode se beneficiar da minha empresa pela base de clientes. Eu tenho noticiado nos grupos de Telegram muitas empresas nesse conceito. Quer dizer, a startup ela criou um diferencial competitivo porque tem agora uma tecnologia, mas ela não tem base de clientes. Então vem uma Magazine Luiza e compra a startup. Por quê? Porque essa tecnologia na mão do Magazine Luiza, ela é aplicável a milhares de clientes que a startup não tinha. A startup ela tinha uma tecnologia que era aplicada a 100 clientes. Aí vem a Magazine Luiza, que tem, sei lá, 1 milhão de clientes, compra essa tecnologia, compra a empresa, em vez de pagar pela tecnologia para 1 milhão de clientes, que seria muito mais caro, ela compra a empresa e agora a tecnologia é dela e ela aplica sobre 1 milhão de clientes. Então, se você tem hoje um modelo de negócios, uma metodologia, uma tecnologia, um diferencial competitivo qualquer, a sua empresa pode ter um valor muito maior do que o que ela tem, simplesmente buscando compradores que possam aplicar essa metodologia, esse modelo de negócio, esse diferencial, numa base de clientes maior. Outra alternativa é você valorizar a sua empresa pela base de clientes. Tipo assim, não faço nada diferente. Tudo que eu faço, todo mundo faz. Só que eu tenho uma base de clientes significativa.
Então, você passa a valer pela base de clientes, porque aí é o contrário. Alguém que tenha um diferencial competitivo pode querer comprar você pela sua base de clientes. É o que está acontecendo com alguns concorrentes meus que criaram uma base de clientes, cresceram muito rapidamente, não tem um produto tão bom quanto o meu, não tem uma tecnologia, uma metodologia de administração tão boa quanto a minha, mas eles conseguiram crescer, né, em volume mais do que eu. Então, um eventual comprador, ele vai analisar nós dois. Nasajon tem uma metodologia de administração à distância que me interessa, porque eu posso comprar esse outro carinha aqui que tem 5 vezes mais clientes, mas ele tem um custo maior. Então eu compro a Nasajon porque ela tem um método de administração que é mais rentável, e compro o fulaninho porque ele tem uma base de clientes maior que eu posso aplicar à empresa. Então a empresa ela pode valer nas duas pontas. Ela pode valer pelo que ela faz de diferente ou pelo que pelos volume de clientes que você tem. Então a dica para você é vocação. É o primeiro pilar da empresa vendável. Quando eu falo da empresa vendável, eu falo do método do valor. Vocação, autonomia, lucratividade, organização, recorrência. Vocação é o primeiro pilar da empresa vendável. Você descobre a sua vocação. Onde você vai ganhar dinheiro? Como você vai valer mais? Você vai valer mais porque você tem mais clientes, e aí um eventual comprador vai pagar pela sua base de clientes, é válido. Ou você vai valer mais, a sua vocação é porque você tem um diferencial competitivo. Porque mais do mesmo está valendo, mas tem que ser mais, né? Ou então você pode ter algo de diferente, é o que se fala de diferencial. Tudo isso são componentes de valoração da empresa. Eu coloquei isso, e o último item que eu queria falar aqui é a customização versus escalabilidade. Uma empresa que depende de customização, de personalização, de uma coisa que você faz personalizada, ela dificilmente vai conseguir crescer. Eu tenho um aluno da turma de empresa vendável do ano passado, que ele faz marcenaria personalizada. Então, marcenaria personalizada ele faz para artistas, né, ou para emissoras de TV. Isso é uma coisa que é muito difícil de escalar. Projetos customizados são muito difíceis de escalar. Então, se você quiser considerar isso como um hobby, tá beleza. Mas para ganhar dinheiro, você teria que transformar isso numa linha de montagem. Então você pode transformar numa linha de montagem projetos customizados, desde que eles não dependam de você. Então você vai fazer, é o que fazia, por exemplo, a 99 Designs. É uma empresa que faz logos na internet. Então você tem os designers que fazem a logomarca, mas não é o designer que construiu a empresa. São designers que fazem parte de uma plataforma. Então você entra lá e você diz, olha, eu quero uma logomarca assim, 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 assada. E aí tem um montão de designers que entram numa espécie de leilão, e aí você seleciona aquele que você gosta. Porque aí a empresa cresceu e se transformou numa das maiores fornecedoras de design do planeta, porque não depende do dono. Ela fez uma linha de montagem, a gente chama de escalabilidade customizada, ou customização escalável. Não depende de você, depende de outras pessoas que fazem essa customização. Ou você pega algum produto ou serviço que você faz com mais rentabilidade, com mais facilidade, e transforma isso numa linha de montagem, para você poder replicar com outras pessoas fazendo. Vamos ver aqui. Corretor Luiz Ferreira. Lamentável que as escolas até a atualidade só formam empregados e não empreendedores. Conhecimento que gera riqueza. Isso aí. Maravilha. Escola é isso. A escola está virando. A escola antes, só pegando o seu gancho, a escola antes era muito customizada. Cada escola era uma escolinha, né? E hoje você está vendo grandes conglomerados que encontraram uma metodologia, né? A Estácio é uma dessas. Encontrou uma metodologia, só que em vez de ficar empresa bonsai, aquilo ali sempre no mesmo lugar, ela começou a comprar outras instituições, aplicar o seu método
que é mais rentável, é mais eficaz, é mais eficiente, e aí começou a crescer e virou um monstro da educação. Então, isso você pode fazer com a sua empresa. Se você conseguir entender que o que você tem é uma máquina de construir riqueza e aplicando os conceitos da empresa vendável, cria o método da sua empresa, identificando a sua vocação, gerando autonomia para que a equipe faça o que tem que fazer bem feito, sem que você precise ficar tomando conta lá para eles fazerem. Se você identificar os produtos e serviços mais lucrativos, quando você cria uma organização, cria metodologias para garantir que as coisas vão ser feitas de acordo com um método que você criou, que você administra, mas que outras pessoas executam. Então você passa a ter uma recorrência, porque você passa a ter uma previsibilidade de faturamento. Você passa a crescer com a escalabilidade do negócio, e aí você tem uma empresa vendável que vale várias vezes o que ela vale hoje. Esse é o conceito da empresa vendável. Eu vou abrir novas turmas, um novo seminário, vou contar como funciona essa metodologia, vou dar as ferramentas para você aplicar essas metodologias no seu negócio, no seminário Empresa Vendável. As inscrições já estão abertas, é grátis e é online. É online e gratuito, é uma semana inteira de conteúdo no qual eu vou mostrar para você como construir uma empresa vendável, como transformar o seu negócio numa empresa vendável. As inscrições estão disponíveis em empresavendável.com.br. Enquanto isso, se você quiser calcular o valor do seu negócio, entra em empresavendável.com/valor da empresa. Deixa eu botar aqui, ó, empresavendável.com, empresavendável.com/valor da empresa. Entra nesse link e você vai poder fazer o teste do valor da empresa. Responde 20, 25 perguntas e o sistema te dá uma ideia, um cheiro de quanto vale o seu negócio, considerando as variáveis que você botou nesse teste. Beleza? E as inscrições para o seminário Empresa Vendável já estão abertas. Se você quiser, é só entrar. Perdão. empresavendável.com.br, do dia 2 ao dia 9 de agosto. É 100% online, 100% gratuito. Eu vou mostrar a você o meu método para transformar uma empresa-emprego numa empresa vendável. Método que me permitiu hoje ter a 6ª maior empresa de software empresarial do Brasil. E eu não vou no trabalho. Eu vou uma vez por semana para ouvir os meus diretores, os meus gerentes, os meus supervisores dizendo o que eles estão fazendo na empresa. Eu participo da estratégia, não participo da operação. E eu apliquei esse mesmo método a mais de uma dúzia de outras empresas, algumas das quais eu já vendi por centenas de milhões de reais, outras ainda estão comigo, crescendo, gerando riqueza, sem que eu precise estar lá todos os dias. E é esse método, o método Empresa Vendável, que eu vou mostrar para você no seminário online e gratuito, que começa dia 2 de agosto. Inscrições estão abertas, empresavendável.com.br. Espero você lá. Amanhã, 12h15, tem mais. Nessas lives em que eu mostro para você como transformar o seu negócio numa empresa vendável. Até amanhã.